fazer aqui uma conexão Estados Unidos, França, a Mônica Bolle nos Estados Unidos e o Tomás Barros. O Tomás estuda e leciona em Paris sobre esses movimentos dos camisas amarelas. Eu vou começar com a Mônica. Mônica, como é que está a situação específica pessoal de vocês aí nos Estados Unidos? Bom, nós estamos em casa, os meus filhos estão sem aula, os nossos respectivos locais de trabalho estão fechados, sem nenhuma previsão de reabertura. As escolas, em princípio, vão reabrir daqui a 2 semanas, só que a gente já sabe que não vão. E, de resto, as ruas estão completamente desertas. O único lugar que não está vazio, ou os únicos 2 lugares que não estão exatamente vazios, são os supermercados e as farmácias. De resto, não se vê movimentação por nenhuma parte. Eu moro num bairro bem residencial, bem tranquilo, e assim, não passa muito carro na minha rua, mas agora não está passando carro nenhum na minha rua, simplesmente não tem nada. Tomás, e aí, Paris, como é que está a situação? Olha, Paris está uma situação um pouco parecida, mas com as suas diferenças. Para começar, desde ontem à noite, o governo anunciou que todo o comércio não essencial tem que estar fechado. Então, basicamente, restaurante, bar, academia, discoteca, qualquer comércio que não seja essencial tem que fechar. E hoje já está tudo, de fato, fechado. As farmácias, eu fui hoje à farmácia para comprar um outro produto, uma pomada. Mas só estão entrando 4, 5 pessoas por vez, com uma distância entre as pessoas. A cidade deu uma bela diminuída na movimentação, né? Desde a quinta-feira, se eu não me engano, o governo tinha anunciado uma série de medidas restritivas, fechou as escolas, da creche até a universidade. A minha universidade está fechada, a partir de segunda-feira não tem aula, as aulas vão ser retomadas à distância. O lugar onde eu faço minha pesquisa, o meu laboratório de pesquisa, também não está fechado. Eu até poderia ir para lá, mas nós recebemos um e-mail do diretor dizendo que é melhor não ir. Se puder trabalhar de casa, é para ficar em casa. Só que tem uma coisa curiosa hoje na França. O governo decidiu não adiar as eleições municipais. E o primeiro turno das eleições municipais francesas é hoje, está acontecendo agora. Só que uma das consequências é que, por conta do medo do coronavírus, do Covid-19, é que a taxa de comparecimento foi muito baixa. Em geral, nas últimas eleições, tinha sido em torno de 55%. Esse ano, ainda não tem os números finais, mas teria caído 16% em relação a isso, estava com 38% de comparecimento. Então, vamos ver como é que vão ficar as coisas. E aqui no Brasil, manifestações aí pequenas, mas fotografadas de vários lugares contra o Congresso, estimuladas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro também. E aqui aqui também, só supermercados lotados, restaurantes vazios. Eu tenho a minha comunidade de músicos, amigos, aí todos em pânico, todos os shows cancelados, não tem música ao vivo à noite aí. Então, o único lugar onde o coronavírus se espalha é efetivamente nas manifestações dos bolsomínios aí. Mônica, por quanto tempo que dá para segurar uma situação dessa? Porque aparentemente o ano letivo vai embora. As empresas, como é que fica a situação? Olha, para as escolas, para as universidades, a Johns Hopkins, onde eu leciono, também fechou, e a gente vai para um sistema de aulas virtuais, aulas online, né? A partir na semana que vem são férias, né? Nessa época do ano tem o chamado Spring Break. Mas assim que as aulas retomarem, elas vão ser retomadas online. Eu acho que aqui o que vai acontecer com as escolas públicas, os meus filhos estudam em escola pública, eu acho que o que vai acontecer é que vai haver alguma forma de ter algum tipo de também aulas virtuais, né? E, portanto, vão tentar salvar o ano letivo dessa forma. Para aqueles tipos de trabalho, né? Assim, mais acadêmicos, mais de pesquisa, como é o meu caso, trabalhar em casa ou ficar no ambiente virtual, com reuniões virtuais e tal, até funciona. Agora, para o restante da economia, isso é bem complicado, né? Assim, para quem precisa estar em chão de fábrica, para quem precisa, enfim, estar circulando e até, enfim,
outras atividades, serviços e tal. Isso significa uma parada súbita, assim, da economia, que é uma coisa, como a gente conversou outro dia, né, Nassif, é uma coisa que a gente nunca viu, nunca vimos isso. Nem mesmo, assim, se a gente quiser voltar numa crise que não foi econômica, se a gente quiser voltar no 11 de setembro, por exemplo, onde houve uma paralisação do mundo, né, e os aviões ficaram proibidos de voar, os aeroportos fecharam, circulação ficou super limitada em diversos lugares e tudo, mas aquilo ali foi um ataque, durou um tempinho, depois as coisas voltaram a funcionar normalmente. Dessa vez não, né? Porque o problema é que há uma epidemia está se alastrando pelo mundo. No Brasil ela ainda não chegou com força, tem 121 casos confirmados, né? Provavelmente tem mais casos do que isso ainda a ser confirmados. E essa irresponsabilidade do presidente de botar gente na rua nessas circunstâncias, isso é uma coisa inacreditável, porque é exatamente assim que você acelera a transmissão de uma epidemia. As pessoas não se dão conta de que a maneira como esse vírus ele se manifesta, ele está ali escondido. De repente, ele, bum, aparece, os números de casos explodem. E num ambiente de aglomeração, isso é um prato cheio assim para esse tipo de coisa acontecer. Então, o tamanho dessa irresponsabilidade, ela, na verdade, chamar de responsabilidade nem dá conta da coisa. É crime, é um crime isso que está acontecendo no Brasil. Mônica, eu queria perguntar para você depois, para o Tomás, o seguinte: do ponto de vista de rede de proteção social, como é que está, 3 casos aí, como é que está sendo tratado? A questão dos exames de coronavírus, que está sendo universalizado ou não. O segundo, a população carcerária. E o terceiro, o pessoal, as dispensas de trabalho sem remuneração. Como é que esses 3 grupos estão sendo tratados aí? Pois é, esses são temas bem complicados, porque aqui nos Estados Unidos não existe uma rede de proteção social como existe na Europa, né? Como existe na França, como existe em outros países europeus. Então, a maior parte da população aqui, por exemplo, não recebe licença por doença. As pessoas não têm o chamado sick leave aqui, não é obrigatório as empresas oferecerem isso. Então, uma das coisas que o governo está fazendo com o pacote que foi aprovado pela Câmara na última sexta-feira e pelo Senado é prover recursos para que as empresas possam dar, e até em algum momento isso vai virar mandatório, eu acho, para as empresas poderem dar remuneração para quem tem que ficar em casa porque está doente. A mesma coisa vale para quem tem que ficar em casa e não pode trabalhar porque os locais de trabalho foram fechados. Então, eu tenho para mim que assim, o que vai acabar acontecendo em decorrência dessa epidemia, do quão longa ela será e de como as respostas vão ter que se adaptar a ela, é que aqui nos Estados Unidos, onde não há rede de proteção social, quase, essa rede de proteção social vai passar a ser vista pela população que rejeita muito a intervenção do Estado na economia. De repente, isso daí vai mudar. E as pessoas vão começar a ver como é necessário você ter uma rede de proteção social. Porque os Estados Unidos são sui generis, né? É um país avançado, é uma economia rica e uma economia que não tem rede de proteção social como precisa ter. Então, essa discussão vai mudar muito e eu acho até que ela vai começar a influenciar em grande peso a campanha eleitoral para as eleições desse ano, que, vamos lembrar, não são só presidenciais, são também para o Congresso, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Quanto à população carcerária, isso daí está sendo lidado no momento pelos governos locais, né? pelos estados e pelos municípios, porque aqui os estados e os municípios e os governos locais têm muita autonomia para responder da forma que acharem melhor. Então, não existe uma política para o país. O que está sendo feito é caso a caso, e aí, enfim, tem locais onde existe já medidas para separar as pessoas. Então, por exemplo, onde se tem clusters, né, onde se tem
um grupo de pessoas já infectadas pelo Covid, com a doença, com o Covid-19, Washington State é um lugar assim, o governador já fez algumas medidas aí para proteger a população carcerária, mas as políticas são assim, elas são a nível local, não a nível federal. Tomás, e o pacote Macron aí, como que foi recebido e quais estão sendo os resultados até agora? Então, é muito surpreendente porque o discurso que o Macron fez agora em rede nacional faz 3, 4 dias, ele foi muito bem recebido, ele falou muito bem, foi um discurso sereno, alarmado, mas não alarmista, ele tentou fazer as pessoas não entrarem em pânico, não é? E ele anunciou uma série de medidas, além do fechamento das escolas e outras coisas mais. Ele sabe que isso vai representar esse fechamento da economia, em grande medida, de grandes partes do setor produtivo por um tempo. Isso vai representar um impacto na economia francesa e então ele já está ali anunciando uma série de medidas que foram, de uma forma ou de outra, bem recebidas pelo público. Então, ele já disse, por outro lado, que esse pacote, essas medidas, elas não podem ser apenas francesas, que a França está incluída na Europa, ela está incluída no mundo. Então, seria preciso fazer uma série de medidas de ordem fiscal. Ele falou sobre as decisões do Banco Central Europeu de maneira mais ou menos elogiosa, mas disse que mais coisa poderia ser feita. E, principalmente, uma coisa que eu achei muito importante no discurso dele foi ele sublinhar o fato de que o vírus não tem passaporte, que o vírus não tem nacionalidade, que o vírus cruza a fronteira, que o vírus, enfim, infecta pessoas das mais diversas classes sociais. A gente sabe que quem sofre mais são os mais pobres, que vão ter menos acesso ao sistema de saúde, não importa em qual país, mas o que ele disse é que o esforço concertado precisa ser europeu, primeiramente, e ele falou que tem que ser global. Ele jogou a bola para o Donald Trump, porque o Donald Trump hoje é o presidente rotativo do G7, e ele disse que é preciso que no âmbito do G7, nessa esfera internacional, é preciso tomar medidas ali em comum acordo, medidas que tentem, alguma medida, reverter um pouco ou mitigar um pouco o impacto dessa crise, que é uma crise de oferta em grande medida, né? Porque a indústria para de funcionar na China, na Europa, no resto do mundo, o comércio fecha. Então eu, por sorte, fui cortar o cabelo agora faz 3 dias, 2 dias antes deles fecharem os comércios, mas a minha cabeleireira já estava preocupada. Ela estava dizendo, poxa, acho que pode ser que eu tenha que ficar fechada por um mês. O que eu vou fazer? Então as medidas têm que ser tomadas para tentar reduzir esses impactos. E o ponto que eu achei muito bacana do discurso do Macron foi eles colocar uma tradição francesa de querer se apresentar como uma potência, uma liderança, que talvez a França tenha sido mais no passado e hoje em dia é um pouquinho menos, mas querer pautar o mundo, dizer, vamos fazer uma coisa junto, vamos fazer, não vou dizer um plano Marshall, mas algo um pouco nessa linha. Então, juntos, um plano de investimentos para a economia francesa. O Macron, ele, sem querer me alongar, o Macron, ele estava num momento delicado de negociação de uma reforma bastante controversa, a reforma da Previdência aqui na França, e ele tinha decidido adotar uma medida que é como se fosse a medida provisória brasileira, só que basicamente o que ele faz é engajar a responsabilidade do governo. Então a medida é aprovada sem passar pelo voto na Assembleia Nacional. E isso é muito controverso. Ele tinha lá as razões dele, disse que a oposição estava obstruindo. O ponto é, apesar de toda essa controvérsia, o coronavírus, a princípio, veio para tirar isso de pauta, mudar o assunto, mas ele falou, eu não vou continuar a levar essa discussão à frente, não agora. Agora não é o momento para isso, apesar de ele defender a reforma e achar que ela é importante, ter os argumentos dele para isso. Ele falou que não vai fazer isso agora, porque agora não é hora de fazer essas reformas, agora é hora de, enfim, atacar o problema, atacar a depressão que está vindo, né? A recessão que vai acontecer em escala global. Você está estudando aí esse fenômeno dos camisas amarelas aí. O coronavírus, o coronavírus qual que é a reação? É estimular a solidariedade ou, digamos, a dificuldade do governo em amparar os mais desassistidos pode levar a revoltas maiores?
Olha, eu acho que, por enquanto, a mensagem do próprio governo é que é preciso ser solidário. O que ele disse é que nós não vamos conseguir sobreviver sim, mas digo, ultrapassar bem essa crise se nós formos solitários, se cada um ficar na sua. É preciso que nós sejamos solidários. Então, essa é uma mensagem positiva. Por um lado, o fato de você ter por enquanto, apenas uma sugestão, mas uma forte sugestão para que as pessoas continuem em casa e não saiam para a rua, isso desmobiliza todos os movimentos sociais que estavam na rua. Eu vi entre os grupos Facebook dos coletes amarelos que eu sigo, porque é o meu objeto de estudo, apesar do movimento estar muito fraco, ontem eles saíram à rua, em poucos, claro, tem sido algumas centenas, mas eles saíram à rua, e muitos grupos entram um pouco nesse discurso que a gente vê também no bolsonarismo no Brasil, de que isso é uma grande conspiração, isso é uma grande mentira do governo para fazer a gente não sair e, enfim, que esse vírus não pega nada, o que é muito, muito problemático. Dizendo que, enfim, o verdadeiro vírus é o Macron, etc. Eu acho que, enfim, como o governo ele recuou momentaneamente no pacote de reformas e está querendo resolver isso de maneira, como ele diz, solidária, acho que, por enquanto, não deveria aumentar a revolta social. Mas, claro, se o desemprego aumentar, se a economia for para o buraco, depois pode ser que a agitação volte a se avolumar, não é? Então, isso pode ser... Vamos ver como é que as coisas vão se desdobrar, mas, curiosamente, o discurso do Macron foi muito bem recebido, inclusive pela esquerda, pela extrema esquerda, eu não vou dizer pela extrema direita, mas, enfim, acho que houve ali um consenso mais ou menos ao redor do que ele dizia. Mônica, vendo algumas reportagens aí que saíram nos Estados Unidos, os primeiros planos aí do governo Trump foram tocados pelo genro dele. Essa desqualificação dos quadros técnicos, tudo, e entrada de parte familiar, que é intrínseco à direita, isso? De que maneira que a opinião pública está vendo esse trabalho do Trump e em que vai interferir nas eleições presidenciais? Bom, aqui a gente tem, como no Brasil, um país completamente polarizado, né? Então, você tem as pessoas de linha democrata e você tem as pessoas de linha republicana. As pessoas de linha republicana estão... inclusive, saiu uma pesquisa de opinião muito interessante, perguntando às pessoas diretamente, primeiro, a sua filiação partidária, a sua preferência partidária, e, em seguida, o que elas pensavam da doença, né? Se era uma doença grave, se não era uma doença grave, enfim. E foi notável a diferença entre o posicionamento dos que se diziam democratas e o posicionamento dos que se diziam republicanos. Então, os republicanos estão todos mais ou menos dizendo isso aí que se vê no Brasil e em outras partes do mundo. Não, ainda é um vírus que é parecido com uma gripe e tal, embora a situação aqui esteja se agravando a tal ponto que já esse discurso muda. Os democratas, por outro lado, estão dizendo outra coisa já há muito tempo, em parte servindo de crítica ao governo Trump, que é um governo sui generis, porque você tem o presidente, você tem o entorno do presidente, que é um grupo de pessoas em quem ele confia, mas que, na verdade, são pessoas que nunca vão dizer não a ele, né? São as pessoas que ele traz para perto de si exatamente para se proteger. Dentro desse círculo, obviamente, ele tem os familiares, então ele tem o marido da Ivanka, a Ivanka, que é a filha, então o genro, a filha e tal. Agora, o que mais assusta aqui é que nas posições-chave do governo, digamos assim, no que seria o equivalente aos ministérios, né, que a gente tem no Brasil, então nas várias secretarias, que são o equivalente aos ministérios, as pessoas que lá estão, em muitos desses cargos que são extremamente importantes, são pessoas que ele já mandou embora um monte de gente, e aí ele substituiu por pessoas que são fiéis à visão dele e que não foram sequer confirmadas pelo Senado. Elas estão todas em posição de acting. Então, você tem um monte de acting secretaries of isso, aquilo e aquilo outro. E isso tem deixado e está dando para perceber que a população americana, de um modo geral,
está começando a ficar bastante desconfortável com isso. Você me perguntou anteriormente sobre os testes, eu não te respondi. Os testes aqui para o Covid-19, os Estados Unidos estão muito atrasados em relação ao resto do mundo. Eles estão tentando rapidamente desfazer esse atraso, mas está demorando. As pessoas, de um modo geral, em muitos lugares, não estão tendo acesso aos testes e isso está gerando um grau de ansiedade assim na população muito, muito grande. Portanto, assim, o que se vê já é essa manifestação de desconfiança em relação ao governo e de capacidade de liderar o país nessa crise, começar a ficar um pouco maior, pelo menos saindo um pouco do grupo estritamente democrata, entrando naqueles eleitores que são mais independentes, e daqui a pouco, a depender de como a epidemia se alastre, vai começar a afetar as áreas mais republicanas do país também. Então, quando você pega essa manifestação assim de como as coisas estão mudando dinamicamente com muita rapidez, há implicações relevantíssimas para as eleições desse ano, sem dúvida alguma. E essas implicações vão determinar muita coisa, vão determinar se os democratas conseguem ter finalmente a maioria no Congresso, nas duas câmaras, e vão determinar possivelmente o futuro do Trump. O que parecia uma eleição ganha há poucos meses atrás por ele, né, até porque os democratas estavam meio desentendidos e estava meio cada um para um lado, agora os democratas se consolidaram na candidatura do Joe Biden e o enfrentamento que provavelmente vai se dar vai ser entre o Joe Biden e o Trump, sendo que o Joe Biden representa tudo que o governo Obama fez na área de saúde. Então, ele tem uma capacidade de colocar isso no debate para uma população americana que está assustadíssima com a epidemia, muito forte. Então, vai ser muito interessante ver como vai ser esse desdobramento aí político da epidemia com as eleições ocorrendo quase que simultaneamente. Mônica, esse apoio da população negra ao Biden se deve a mérito dele ou é herança do Obama? Não, ele tem uma ligação forte assim com a comunidade afrodescendente aqui nos Estados Unidos, de longa data, assim, por medidas e propostas que ele apoiou no Congresso durante os anos em que ele atuou no Congresso e tudo. Então, esse apoio ele sempre teve, mas é claro que, tendo sido vice-presidente do Obama, ele solidificou em enorme medida esse apoio, que é extremamente importante para definir as eleições. E hoje, quer dizer, dado o racismo evidente que existe dentro do campo republicano, essas pessoas elas estão absolutamente motivadas a ir às urnas e a votar. Então, uma coisa que tem sido extraordinária, eu acho, nas primárias, né, nas primárias democratas, é você ver exatamente como que a coalizão do Biden hoje ela é uma coalizão extremamente diversificada, assim, diversa, né? Então, você tem os afrodescendentes, você tem os hispânicos, os latinos, você tem pessoas diversas, né? Das mais variadas, dos mais variados tipos, das mais variadas classes sociais, enquanto que o Trump ele ainda aposta muito naquele eleitor do meio oeste, basicamente homens brancos, mais velhos, que viram os seus empregos nas indústrias tradicionais de carvão ou mesmo indústrias, né, em determinadas áreas, irem embora e ele conta muito com o apoio dessa gente. Agora, essas são as pessoas vulneráveis ao vírus, né? Então, na hora que a coisa começa a pegar e que você começa a ver a gravidade da situação, não é nem claro assim para mim, apesar dessas pessoas talvez acharem que tudo isso não passa de uma grande mentira, não é claro para mim que esse americano não vai ficar em casa. Eu tô começando a achar que esse americano fica em casa, ele não sai de casa para votar, não. Tomás, a França tem uma tradição secular aí de qualidade da burocracia pública, né? Quais são as organizações internas aí que cuidam dessa questão da saúde,
da nacionalização dos exames e tudo, e como que é o grau, tratar da questão da estabilidade do funcionário público aí francês? Olha, no que diz respeito ao sistema de saúde francês, ele é público, grosso modo, ele existe até o sistema privado, mas todo mundo utiliza o sistema público, que funciona muito bem comparado mesmo com o Brasil e outros países. Ele é um sistema que tem algumas debilidades de vez em quando. Eu mesmo já sofri com dificuldade para marcar exame, mas que, em geral, é um sistema que funciona muito bem e é gratuito, ou você paga realmente um valor quase simbólico. Uma vez eu fiquei internado por 3 dias aqui, paguei 5 euros, sendo estrangeiro, não sendo nem cidadão francês, apesar de pagar impostos aqui. Uma preocupação do governo diante da crise do coronavírus, que é uma preocupação que acho que todos os governos sensatos do mundo deveriam ter, é a saturação do sistema de saúde. Então, uma medida que o Macron anunciou, por exemplo, foi o adiamento de todas as cirurgias não urgentes, não essenciais, que não precisam ser feitas agora, para poder liberar leito de hospital, para poder liberar espaço para as pessoas que, enfim, precisarão ser entubadas, para UTI e tudo mais, por conta do coronavírus. Basicamente, quem cuida da administração é o governo nacional. A França não é como o Brasil e nem como os Estados Unidos, não é um estado federal, é um estado muito centralizado ainda. Então, quem cuida, grosso modo, do sistema, da gestão do sistema de saúde é o governo federal. E eles tiveram uma situação um pouco complicada, agora que se percebe, na verdade, o seguinte: como eu disse, hoje foi o primeiro turno das eleições municipais aqui em Paris e na França inteira. Ocorre que há menos de um mês atrás, um escândalo estourou aqui na França, que o candidato do partido do Macron para as eleições municipais de Paris, ele foi pego num escândalo sexual. Digamos que ele enviou vídeos e imagens para uma mulher que não era a esposa dele, e isso aí acabou sendo vazado na imprensa, o que não é uma tradição da cultura política francesa, mas a candidatura dele ficou inviável e ele teve que renunciar à candidatura dele. E quem é que o governo colocou no lugar? A ministra da Saúde. A antiga ministra da Saúde renunciou ao seu posto para ser candidata hoje às eleições municipais. Não tem quase nenhuma chance de ganhar, não vai para o segundo turno, muito provavelmente, mas o fato é que, por uma coincidência, uma confluência estranha de fatores, a França está com um novo ministro da Saúde, recente, mas, de toda forma, acho que a burocracia continua sendo a mesma que estava. Ela é uma burocracia, sim, estável, ela não é facilmente demissível. E, então, grosso modo, a gente pode dizer que a França está preparada, ou deveria estar preparada, até certo grau, para gerir essa crise, se eles conseguirem controlar a taxa de propagação desse vírus e evitar que muitas pessoas sejam contaminadas ao mesmo tempo. Ô, Mônica, a gente falou, eu perguntei da questão dos exames aí do coronavírus, mas tem o atendimento médico. A rede é basicamente privada e dependendo da questão dos planos de saúde. Em que pé que está isso aí? As pessoas que não têm planos de saúde, como é que vão ser cuidadas, já que afeta a vida delas e afeta a vida de quem convive com elas? Pois é, isso daí tem sido uma fonte constante de preocupação e de discussão, porque é como você disse, o sistema aqui é fundamentalmente privado. O que existe de sistema público aqui é mínimo e o acesso, né, a esse sistema público mínimo, ele não é um acesso fácil. Então, a enorme preocupação aqui é o que vai acontecer com pessoas que não têm plano de saúde e que, porventura, necessitem de atendimento médico, hospitalização e tal. Dentro desse plano que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado na sexta-feira, tem uma alocação de recursos para dar sustentação a exatamente essas pessoas. Então, tem um dinheiro lá alocado para as pessoas que não têm plano de saúde poderem ter acesso aos hospitais e aos exames e tudo mais, e o governo se responsabiliza por isso
em termos assim de pagamento do tratamento ou do que for no sistema privado hospitalar. Vai ser o suficiente? Essa é que é a grande dúvida, porque não sei, assim, olhando como a expansão geométrica desse vírus se dá e como muitas pessoas necessitam de algum tipo de hospitalização, mesmo que não sejam os casos mais graves que acabam em unidades de terapia intensiva, ao que parece, os recursos que hoje estão destinados para isso, muito provavelmente não vão ser suficientes. Então, vai ter gente, sim, que vai ficar sem atendimento e vai ficar sem conseguir ter acesso ao que necessita. Ou seja, pode ser uma coisa muito catastrófica, né? Assim, para muita gente. Uma outra coisa que eu acho que é importante ter em mente é que hoje os testes aqui, eles não são gratuitos, eles não são de graça, eles são caríssimos na realidade. Há estados que estão tentando prover os testes de forma gratuita, mas de um modo geral não é assim, né? Então uma pessoa que vai a um hospital ou seja lá o que for para ser testada para o vírus, essa pessoa, se ela não tem plano de saúde, ela acaba recebendo uma conta hospitalar astronômica, assim, a gente está falando de 2 a 3 mil dólares, que é o que está acontecendo. Evidentemente, isso daí não é sustentável e isso daí vai ter que mudar. Uma última palavra sobre isso é a seguinte: o sistema de saúde, o acesso ao sistema de saúde aqui piorou muito com o Trump, porque o que antes havia, que era o Obamacare, e que foi super controverso e muita gente atacou e tal, mas o Obamacare, ele foi uma tentativa, um primeiro passo de, num sistema de saúde fundamentalmente privado, tornar o acesso aos planos de saúde mais fácil para as pessoas que antes não tinham esse acesso. Então, o Obamacare, nesse aspecto, foi um enorme sucesso. E aí entrou o Trump e começou a destruir o Obamacare. Ele não conseguiu revogar o Obamacare, mas ele conseguiu fazer muita coisa para destruir o funcionamento do sistema. Então, hoje você tem milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas completamente desamparadas na área de saúde. Mesma coisa que estão fazendo com o SUS aqui nos últimos 3, 4 anos. Desmonte total. Bom, para a gente completar a nossa rodada, como que o Brasil, todas essas maluquices aí de manifestações de Bolsonaro, de informações desencontradas, como é que está a imagem do Brasil perante a imprensa americana? Olha, não está boa, né? Porque a repercussão dessas coisas aqui é de olhar para isso. Bom, além do que, já tinha havido a notícia de que um membro da comitiva do Bolsonaro está infectado com o vírus, né? Tá com a doença. O embaixador brasileiro aqui também foi infectado durante a mesma viagem. Provavelmente foi infectado durante a mesma viagem do Bolsonaro aqui, quando ele esteve na Flórida. Então, isso aí já repercutiu aos montes na imprensa aqui, no New York Times, no Washington Post, até na Fox News, né? E, enfim, então, a imprensa está de olho no Brasil, está vendo, principalmente a imprensa mais de centro ou mais democrata, digamos assim, está olhando para o que está acontecendo no Brasil assim com certo espanto, entendeu? E eu diria que até a Fox News, porque aquela lambança do outro dia de dizer que o teste tinha sido negativo ou positivo do Bolsonaro, em seguida dizer que foi negativo, e a história de ter sido o Eduardo Bolsonaro que entrou em contato com a Fox News, aquilo ali foi uma demonstração de um desentendimento por parte do filho do presidente de como funciona a cabeça americana, incrível, porque eu acho que o que ficou muito evidente, assim, e que ele não se deu conta, é que ele fez um papel de palhaço fazendo aquilo. Ele foi desmentido na própria Fox News várias vezes, não uma,
sobre essa história dele ter ligado para a Fox News primeiro para dar uma notícia que depois ele ligou para desmentir. Então, assim, o Brasil tá com cara de palhaço aqui na imprensa americana. E tá em todos os lugares, não tá só no Washington Post e no New York Times, não. Tomás, e os franceses com a sua cultura milenar aí de humanismo, como é que estão vendo aí essa maluquice Brasil? No que diz respeito ao coronavírus, não foi tanto assunto. Claro, quando se suspeitou da contaminação, da infecção do Bolsonaro pelo coronavírus, isso saiu nos principais jornais, mas não foi uma notícia de primeira página, por assim dizer. Ainda mais porque ficou nessa de mentir, desmentir. Enfim, o pessoal não leva o Bolsonaro a sério. Se existe uma unanimidade na França é que ninguém gosta do Bolsonaro. Até a extrema-direita tem vergonha do Bolsonaro aqui na França, que é visto assim como um palhaço, não é? Um bufão, uma coisa caricata. Realmente, assim, na França, talvez pela cultura secular, de humanismo, enfim, os valores que estão arraigados aqui, com todos os problemas, contradições que a França tem, mas o pessoal olha para o Bolsonaro e não consegue nem entender. O pessoal olha, lembra do Brasil de, não sei, 7, 8, 10 anos atrás, que aqui na França encantava os olhos de todo mundo, o país que crescia, com distribuição de renda, que não vou fazer propaganda do que foram os governos antes do Bolsonaro, e comparam com o Bolsonaro e falam o que está acontecendo, o que houve com esse país. Porque a imprensa, em um momento, apresentava o Brasil como o país do futuro e, subitamente, é o retrocesso do retrocesso, uma coisa super atrasada. Não dá para levar a sério e não é levado a sério. Mesmo a Marine Le Pen, da extrema-direita, ela, quando foi perguntada, não agora em relação ao coronavírus, mas no passado sobre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ela falou, olha, não gosto dele, acho que ele é uma figura super estranha, mas ela apresenta o Brasil como esse país exótico do Sul, então vamos deixar eles com a cultura deles, com as peculiaridades deles. Mas mesmo ela quer distância dessa figura. Então, na França, existe uma unanimidade que o Bolsonaro passa vergonha. Tá, filho. Bom, Mônica, Tomás, muito obrigado, então, pela entrevista aí, por essa visão aí oceânica aí do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo no Brasil visto de fora. Muito obrigado. Então, um abraço para vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. Um abraço, Nassif.